arte é uma atividade humana realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, como arquitetura, desenho, escultura, pintura, literatura, música, dança, teatro e cinema, em suas variadas combinações. Para a continuidade e valorização da arte, as instituições, comunidade e mecenas têm trabalhado a favor com diversas iniciativas que estimulam artistas e público. Dentre elas, há os festivais e prêmios que incentivam o fazer artístico, consolidam a carreira dos artistas, trazem novos ares estéticos e formam plateia. Meu nome é Jane de Castro, eu sou produtora cultural e eu tive a ideia de falar sobre a importância dos prêmios e festivais no fomento das artes. Bom, isso é uma questão assim muito fácil da gente conversar sobre isso, porque realmente a arte é feita de vários gêneros, de várias linguagens, como arquitetura, desenho, literatura e música. Bom, no meu caso, como realmente eu trabalho com música, eu vou falar mais sobre prêmios e festivais de música. Os festivais são muito importantes para intercâmbio dos artistas, para que eles também possam se organizar, que eles possam ensaiar, que eles possam aumentar a cultura deles. Então, o festival é um evento muito importante para os artistas. E tem os prêmios também. Os prêmios podem mudar totalmente a vida de um artista. Eu tenho dois casos aqui muito relevantes que eu queria citar, que é o Paulo Schott, que é um barítono brasileiro, que tem uma carreira muito bonita aqui no Brasil, tinha uma carreira muito bonita no Brasil, mas foi para os Estados Unidos e fez lá o South Pacific, e ele ganhou nada menos do que o prêmio Tony. E a partir daí foi um prêmio, como é o Oscar, como as pessoas falam sempre, o Oscar da Broadway, né, dos musicais. A partir daí não existe Paulo Schott sem falar vencedor do prêmio Tony. Então ele ganhou das mãos da Liza Minnelli. Então a vida dele mudou depois desse prêmio. E outra pessoa que a gente pode citar, um outro brasileiro, é o Christian Boudou, que é um pianista que ganhou o Clara Haskell, que é um prêmio muito importante da Suíça, e aconteceu a mesma coisa com ele, né? A vida dele mudou a partir daí. O Christian gravou uma entrevista bem rapidinha para falar sobre a mudança da vida dele depois do prêmio Clara Haskell. Oi, eu sou o pianista Christian Boudou e eu sou pianista, tenho 34 anos, eu toco piano desde os 4 anos de idade. E durante minha trajetória, aos 25 anos de idade, eu tive um momento muito feliz, que foi vencer o concurso internacional de piano Clara Haskell, na Suíça. E aquilo foi um divisor de águas para mim. Eu, assim como tanta gente toca piano, eu estudava incessantemente, buscava um lugar ao sol também, nesse meio que não é nada fácil. E o concurso Clara Haskell, para mim, ele, além de ser um concurso hiper famoso, mas ele traz ele granjeia o premiado não só com o prêmio daquele momento, mas com reconhecimento que perdura, eu sinto, por uma vida toda, porque incentiva, pelo reconhecimento dos jurados, claro, e também do público, pela própria instituição, a pessoa que tem esse prêmio a continuar tocando, mas com isso surge também muito, muito trabalho. Então, tantas orquestras, lugares que promovem recitais me chamam, continuam me chamando por causa disso, né? Então acaba sendo uma das coisas que incentiva muitos pianistas a irem até ali e simplesmente por passar por ali, até finalistas desse tipo de concurso, eles ganham muito no mercado de trabalho da música, eles ganham demais com a existência, né, de uma instituição assim, com um prêmio como esse. Bom, para que haja um prêmio, para que haja um festival, é muito importante as pessoas que idealizam, né, os festivais e tudo mais. Então, há pouco tempo, eu também conversei com o Júlio Medalha, o maestro Júlio Medalha, que fez o Prelúdio. O Prelúdio é um festival que tem na televisão, na TV Cultura, e que realmente faz com que os talentos jovens apareçam para todo o Brasil.
E especialmente o Christian Budu tinha sido também vencedor do Prêmio Prelúdio. Então eu quero falar agora aqui com o Júlio Medalha, que teve uma ideia maravilhosa, porque ele populariza dessa maneira a música erudita para todos que gostam desse tipo de... como se fosse um programa de calouros, né? Só que ele faz isso com a música erudita. Nós podemos, a partir desse programa, que agora ganha dimensões universais, lançar essas crianças, esses moleques, esses jovens, né, na carreira profissional musical, seja para serem grandes músicos de orquestra, a maioria deles estão todos nas orquestras brasileiras já, como também para fazer carreira internacional. O que é interessante no Prelúdio é a fusão, né, dessa fórmula popular de rádio e televisão, de fazer programa de calouros, ter lá dentro músicos eruditos se apresentando. Isso é que é realmente novo, né? A estrutura do programa Prelúdio é uma coisa muito simples. A gente recebe as gravações hoje com essas maravilhas da internet, pelo YouTube lá, a gente recebe em 5 minutos, o moleque faz a gravação pelo celular e é o suficiente para a gente conhecer o talento dele e as possibilidades dele de carreira, né? Então, é muito simples hoje em dia, com as novas tecnologias, um programa desse tipo ser feito em outros lugares também. E eu espero que ele inspire cidades do Brasil inteiro a que as emissoras de rádio, clubes, instituições culturais façam o mesmo em suas regiões, né? Porque assim é possível que, às vezes, eu recebo às vezes candidatos de cidades que eu nem sabia que existiam. De repente ele assistiu lá o programa Prelúdio, não sei em que momento ele ficou motivado, o jovem foi procurar um professor e passou a fazer carreira, então. Então, eu espero que ele inspire também, não só que ele inspire jovens a fazerem carreiras novas, mas também emissoras de rádio, clubes, igrejas, todo tipo de comunidade a fazer algo semelhante para que nas próprias cidades possam ser exibidos os talentos locais. No Brasil também, eu tinha sido muito feliz em vencer o programa Prelúdio da TV Cultura, e eu era mais jovem, então para mim foi quase que um primeiro passo assim, de exposição. Eu estava até na fase, assim, muito jovem passa por isso, né, de seguir ou não seguir com música, e não que o prêmio deveria definir isso, mas com certeza o prêmio ajudou eu a também saber que é possível eu ter um trabalho reconhecido ou um caminho em que eu tivesse alguma luz e que eu possa me sustentar até com a música. E esses prêmios, eles são importantes também porque eles acabam divulgando a música clássica, popularizando a música clássica. Um prêmio como o TV Cultura com certeza faz isso, pelo próprio alcance. Então, eu fiquei muito feliz em poder ter esse reconhecimento e também, eu diria, um empurrão para seguir numa carreira em que acho que essas instituições e premiações, elas acabam sendo um incentivo e também até para o público ter um contato mais com os artistas e com a música. É muito importante que esse tipo de iniciativa continue existindo sempre. Outro prêmio que teve aqui em São Paulo, que era de todo o Brasil, é o Prêmio Visa Eldorado. É um prêmio que começou só com música erudita, chamava Prêmio Eldorado. E depois o Nelson Aires, que é um grande maestro, ele deu essa ideia de fazer uma coisa mais com música instrumental e música popular. Ele começou a mudar o prêmio, que seria o Prêmio Eldorado, ele mudou e fez o Prêmio Visa Eldorado. Esse prêmio foi de uma importância, todos os artistas que participaram falam assim que foi o grande prêmio que eles participaram, porque não era um prêmio só uma música. Ele quis fazer uma coisa diferente, ele quis mostrar que os artistas têm obra. Então, ele não era para tocar uma música só como a gente conhecia lá nos anos 60, né? O Caetano Veloso canta uma música só, mas não, ele tinha que fazer várias músicas para mostrar que é um artista mesmo. Eu fiz essa proposta de premiar as pessoas não pela música, mas pela obra, né? E e aí fica diferente de todos os outros festivais. Originalmente era para ser só um prêmio de instrumentista. Eram 3 fases, uma comissão selecionava 24 finalistas, se apresentavam durante acho que 4 semanas. Desses 24 saíam 12, daí tinha uma semifinal, dos 12 sobravam 5, uma coisa assim, para a final. E o repertório tinha que mudar pelo menos 50% de uma fase para outra.
E a gente tinha muito cuidado na escolha de júri, né? Porque a maioria dos festivais pegava só caras de gravadora, jornalistas, que a gente faria questão de ter gente do ramo, músicos conhecidos, etc., que iam fazer parte do júri. Eventualmente um outro jornalista, mas só daqueles bem especializados mesmo, que a gente tinha confiança. Era muito sério, era um negócio de seriedade mesmo. Antes ainda de ser Prêmio Visa, tem a Karen Fernandes, que é uma pessoa que já ganhou diversos prêmios, mas esse em especial ela falou que também mudou a vida dela. Por quê? Porque era um prêmio que tinha junto o rádio, né, a Rádio Dourado, e tinha também o jornal. Então a pessoa quando participava, imediatamente ela estava sendo conhecida dessa maneira assim da imprensa. Hoje em dia seria de outra maneira, mas naquele tempo lá dos anos 90 e anos 2000, isso foi um prêmio que mudou a vida de muita gente. Bom, eu falei desses grandes prêmios que mudam a vida das pessoas, mas eu não quero ofuscar os prêmios que são das escolas, dos colégios, das prefeituras. É muito importante que as pessoas façam os seus próprios prêmios, né? Idealizem os prêmios. Ou numa escola, a redação, então o prêmio de redação, que a gente sabe que isso é muito importante para quem vai seguir a carreira na literatura e na música também, é preciso que se tenha esse fomento dentro das prefeituras. Então eu queria falar para vocês que tem prefeituras que já fazem isso de uma maneira muito bonita, que é em Indaiatuba, Nabor Pires de Camargo, que eles fazem justamente, homenageiam o Nabor Pires de Camargo, que nasceu lá, e aí eles fazem um trabalho muito bonito de premiação em Indaiatuba. Outro prêmio muito importante é de São João da Boa Vista, é feito em homenagem à pianista Guiomar Novaes. Então, esses prêmios, eles são festivais, são prêmios, eles realmente conseguem que a comunidade local fique mobilizada para assistir e para acompanhar e para mudar esteticamente a visão das pessoas. Então tem esse caráter muito importante nos prêmios e festivais nessas cidades. Inclusive em São Carlos tem o Chorando Sem Parar, que é um festival maravilhoso. Eles fazem aliás, é Fátima Camargo, que é a idealizadora, fica um domingo inteiro, das 10 da manhã às 10 da noite, uma programação de choro, além de atividades formativas. Então, tudo isso agita a cidade e cria uma nova ideia, né, sobre a música. A gente precisa ter um trabalho de preservar e de resistência, né, dos municípios. Então, por isso que eu acho que todas as cidades, se puderem pensarem, né, em novas formas de arte, tudo isso valoriza muito e realmente inspira a população a se dedicar ou a assistir essa arte com qualidade. Então as cidades, elas podem realmente saber quem nasceu, né, nessa cidade e começar a valorizar essa pessoa. Por exemplo, o Cândido Portinari em Brodowski, eu sei que eles realmente ali, eles preservam a memória do Cândido Portinari. Então uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso na Semana de Arte Moderna, a cidade natal é que valoriza. Então a Cora Coralina em Goiás Velho, o Nelson Rodrigues, que nasceu em Recife, né? Eu também fiquei muito surpresa, pensei que ele fosse do Rio de Janeiro. Então, todas essas grandes figuras da nossa cultura, elas precisam ser valorizadas, elas precisam ter a semana Nelson Rodrigues, a semana Cora Coralina, o prêmio. Tudo isso realmente faz toda a diferença para o município. Então, eu queria de todo jeito falar sobre isso, sobre a importância que as prefeituras precisam ter ideias, não precisam ser exatamente essas que eu estou falando, mas cada prefeitura sabe quais são as riquezas, né, das pessoas que nasceram. Eu tenho trabalhado com Jaboatão dos Guararapes lá, porque foi o nascimento da tia Amélia, então eu sei que a casa foi tombada, a casa onde ela nasceu, e aí a comunidade tem pensado em fazer algum prêmio, algum festival, alguma coisa que realmente valorize a memória dessas grandes figuras brasileiras. Eu estou falando de homenagens, mas a gente não precisa se ater a isso somente, porque a gente pode pensar
na variedade da música brasileira. Então, eu peguei até do Sesc uma árvore que fala das vários gêneros que tem a música brasileira, música erudita, música popular, música caipira, choro. Então, a gente pode ver através dessa árvore como a prefeitura pode se interessar de falar de alguma coisa específica, de marchinha de carnaval. Então, isso que é importante, que as pessoas consigam entender qual é a vocação da cidade. E isso faz com que a cidade mude, né? Se fala muito dos Estados Unidos que eles realmente promovem a cada cidade. Então, as pessoas podem fazer turnês, porque existe em cada cidade um festival e isso tudo mobiliza, né, a cultura dos Estados Unidos. Então, no Brasil, que aqui a cultura musical eu acho que ainda é mais ainda ampla, é preciso que as cidades se organizem e tenham esse trabalho que motive os artistas. Porque a arte só existe se os artistas forem promovidos, né? Porque a arte assim não é uma coisa tão abstrata, ela precisa de apoio constante. Ou em trabalhos assim, ou em residências, tem várias formas, vários formatos de você realmente apoiar a arte de qualidade, ou a arte de memória, ou a arte de novas estéticas. Então, a prefeitura pode ter essa ideia. Bom, tem o grande festival que é de Campos do Jordão, esse também tem quase 50 anos, esses realmente já ficaram importantes, são internacionais, mas eu sempre quero dizer sobre isso, não é só esses grandes festivais que fazem a diferença, precisa que exista uma mentalidade de um efeito dominó, assim, né? Vamos dizer, cada prefeitura vai desenvolvendo um trabalho e isso vai fazer toda a diferença para o nosso estado, no caso aqui, que o nosso PROAC, que é de São Paulo. Um festival em São Paulo também, que é um arraso, é uma alegria, chama Inédit, é um festival de documentários musicais. Esse festival, ele mexe com outro tipo de indústria, né, que é a indústria de cinema. Mas o fato dele existir, ele traz documentários não só do Brasil, de fora, então toda essa integração, e isso é uma coisa muito importante no festival, é justamente essa integração dos bastidores. Então, tanto desde os curadores, toda essa equipe, né, da produção, como entre as pessoas que estão participando do festival. Esse festival ele já está com mais de 10 anos, mas de Lei Rouanet, PROAC CMS, então aí tem outros outras questões, né, que ano a ano eles têm o esforço do patrocínio, então tem esse tipo de festival. Ou agora tem um festival menor que a prefeitura pode abrigar, por exemplo, do Nabor Pires de Camargo, ela falou que eles tinham uma verba de R$80 mil. Não é uma R$80 mil, eu acho que pelo que eles já fizeram, fizeram assim, milagre, quer dizer, então uma verba que não seja tão alta, ou, lógico, dentro de uma escola a verba vai ser outra, mas é importante essa locomotiva que acontece a partir desses festivais e desses prêmios. Bom, a importância do prêmio não é só pelo dinheiro, pela preparação, mas o artista começa a ter noção exata do que ele pode realmente contribuir com a arte. Então, tem o caso do Hércules Gomes mesmo, que ganhou o Nabor Pires de Camargo, depois ganhou o Mimo. A partir daí, ele gravou o CD dele entre esses dois prêmios. E isso já fez com que ele tivesse mais noção da própria carreira. E o artista tendo noção da própria carreira, isso é uma coisa importantíssima, porque eu sou procurada muitas vezes para as pessoas falarem, mas olha, eu toco muito bem isso, toco aquilo muito bem, o que eu deveria fazer? Isso a gente não fala para ninguém, o artista tem que descobrir, é a maior descoberta do artista saber o papel dele. Então, os prêmios, eles possibilitam isso, e a partir daí tem muitos editais, né? Hoje no Brasil, graças a Deus. E esses editais, aí você pode realmente mostrar o seu projeto. A pianista Karen Fernandes também falou isso para mim, que ela, a partir daí,
desses prêmios todos, ela conseguiu entender mais o papel dela e ter muitas ideias de projetos. Ela é também vencedora de vários projetos de PROAC por conta disso, que é uma pessoa que tem noção do que a arte está precisando, a arte brasileira, a arte brasileira está precisando, o piano e os compositores que são esquecidos. Então tem todo esse trabalho que o artista começa a entender o papel, o próprio papel dentro da cultura brasileira. Eu aprovei 9 projetos de gravação nos editais PROAC, aqui de São Paulo, e um no edital Petrobras Cultural. E eu comecei a me interessar por essa forma de viabilização dos meus projetos em 2010. Nem faz muito tempo assim, são 12 anos, né? E nos projetos que eu elaborei que foram aprovados, além de eu fazer a pesquisa e redigir o projeto, elaborar, orçar e tudo mais, eu também toquei, logicamente, e fiz a produção. O meu mais recente projeto, o nome é Arthur Napoleão, Des Victitudes pour Virtuoses, e foi aprovado no edital 16 do PROAC em 2021. Esse edital foi muito concorrido. Foram mais de 1.500 inscritos com todo tipo de estilo musical, cantado e tocado, e foram aprovados só 29 projetos. Então, eu fiquei muito feliz quando esse projeto foi aprovado. Eu já tinha a ideia de gravar essa integral desses estudos já há uns 2 anos. Foi muito bom conseguir aprovar e poder realizar. Tomara que esse álbum ajude as pessoas a conhecerem quem foi Arthur Napoleão, né? Não só pelas suas composições, mas pelo trabalho em função da música brasileira que ele teve, né? Que foi primordial, eu acho. E eu acho incrível ter um financiamento para realizar um projeto desse porte, né? Ainda mais quando se trata de algo inédito e algo que resgata alguma coisa da nossa cultura que ficou perdida, né? Eu acho que isso traz movimento e vida para o setor musical e cultural, né? Poder mostrar algo desconhecido, esquecido, eu acho, para mim também é muito gratificante. Para fazer um festival bom, um prêmio bom, é importante que todo mundo tenha qualidade também, não só os artistas. Então, os jurados, o idealizador, a pessoa também que está no bastidor, tudo isso é muito importante para que o festival ou o prêmio tenha uma boa reputação, porque isso é a alma do negócio, né? É que a gente consiga que, mesmo que seja um prêmio pequeno, mas que tenha transparência, que não tenha um problema, uma marmelada, como dizem sempre. É importante que se valorize a qualidade, né? Então, por isso que esses prêmios, eles têm que ter esse nível de transparência e de qualidade. Eu planejei essa aula porque eu conheço muito de perto a vida dos artistas. Trabalho com música, como eu tinha dito no começo, e tanto Paulo Schott, como Hércules Gomes, e a Karen Fernandes e tantos outros, eu conheço com proximidade e entendo como é que foi a carreira deles. Então foi por isso que eu tive essa ideia de falar sobre o fomento das artes através de festivais e prêmios. E eu queria agora aproveitar para agradecer todo mundo que está assistindo aqui a minha videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido importante para alguma mudança de ideia, para uma novidade para vocês. Eu adoraria que isso acontecesse. Agora, no finalzinho, tem um depoimento de cada músico, artista com quem eu trabalho e que eles falam um pouco sobre a importância dos prêmios e dos festivais. Até logo!
Música